Boa tarde, povo. Vamos então continuar com o conceito de juros simples. Está aqui uma situação, o livro abre com uma situação concreta que tem demasiada informação. Eu vou tentar não carregar muito com informação acessória que não tem a ver com o conceito que estamos aqui a trabalhar, mas, portanto, uma situação muito prática, habitual, que é a pessoa esquecer-se de pagar um boleto e dar-se conta de que vai pagar uma multa, que não tem nada a ver com o juro, é uma multa por se ter atrasado, fixa, e depois, dependendo dos dias que se atrasa, vai pagar juro dia a dia, vai pagar um juro diário. E o montante sobre o qual incide o juro é o valor em dívida do boleto. Portanto, o capital, chama-se capital, independentemente de tratar-se de um capital ou não, é o valor em dívida inicialmente do boleto. Portanto, no caso do exemplo concreto, a dívida é de R$160,50 de dívida de capital da pessoa que se esqueceu de pagar. O juro, a multa não interessa, portanto, no final vou somar a multa só para uma questão de dar uma resposta ao problema concreto que aqui está, mas do ponto de vista do juro não nos interessa a multa, interessa-nos sim o juro diário que a pessoa vai ter que pagar por atraso. Então, esse juro, é dito que a taxa de juro é de 0,033% ao dia. Portanto, cada dia paga um juro diário com esta taxa de 0,033. Depois, o juro tem que ser calculado. Normalmente utiliza-se a letra J, o juro diário, neste caso. E se nós fizermos a conta para o juro diário, nós temos que aplicar o 0,033%, é aplicado a 160,50. O juro é, como sabem, vimos na última aula, que o juro é I vezes o capital. Taxa de juro aplicada ao capital, temos a taxa de juros. Agora, fazer esta conta. 0,033 vezes 160, portanto, utilizando uma máquina, 0,033 vezes 160,50, isto é aquela multiplicação, e não esquecer o porcento. O porcento é dividir por 100. Ou então, aqui atrás, fazendo 0,033 a dividir por 100, isto é o que é o 0,033%, vezes 160,50. Ou seja, 0,52, aproximadamente 5 centavos por dia. 0,052 dá 5 centavos,2. Eu vou considerar 5 centavos. Então, diariamente, vai pagar 0,05 centavos. Bom, então podemos formar o montante. Calma, ainda mais aqui um número de N. Vou chamar N número de períodos. Neste caso serão dias. Número de períodos de juro. É dito aqui na informação que a pessoa só no dia 28 é que se lembrou que devia ao boleto dia 15. Portanto, o número de períodos, N, é igual a 28 menos 15, 13. 28 menos 15, 13 dias de
atraso no pagamento do boleto. Então podemos calcular o montante. Podemos calcular o montante em dívida, M, chamado montante. E o montante em dívida vai ser... Bom, vai ser, logicamente, o capital inicial, que não foi pago, mais N vezes o juro. Portanto, já agora, se quisessem continuar aqui a dedução, para ficar com uma fórmula mais bonitinha, e podíamos já deduzir aqui a fórmula do juro simples. Então, o capital, o juro vou substituir por I vezes C, mais N vezes I vezes C. Agora tenho C aqui e C aqui. Posso colocar um 1 deste lado. 1 vezes C é C. Coloco em evidência, fatoro. E agora deste lado tenho 1 e deste lado tenho NI. Então, reparem, M, se eu esquecer tudo o que está aqui no meio, temos a fórmula do juro simples. M igual a 1 mais NI vezes C. 1 mais NI vezes C. E esta é a conhecida fórmula do juro simples. Destrinchando tudo o que está nesta fórmula, repetindo então, C é o capital em dívida, N é o número de períodos em que cai o juro simples, I é a taxa de juro e M é o novo montante em dívida. Então, fazendo aqui a conta, o montante que esta criatura deve à empresa vai ser 1 mais 13 vezes 0,033% vezes 160,50. Fórmula completa. Bom, se quisesse continuar com o raciocínio que trazia até aqui, se eu colocar isto na máquina, com a fórmula direta, portanto fica... Tenho que colocar deste lado para usar parênteses. Então vai ser abrir parênteses, 1 mais 13 vezes 0,033 a dividir por 100. Isto é o que está ali dentro. Fechou o parênteses e agora multiplica por 160,50. Igual, executo, 1 mais 13 vezes 0,33 a dividir por 100, 0,033 a dividir por 100, vezes o capital, igual a 161,1888. Portanto, 161, aproximadamente de 19. 161,19 centavos. Portanto, usando diretamente a fórmula, 161,19 é o valor em dívida no boleto depois de 13 dias de atraso. Valor com juros. Bom, dirão assim, então e os 5 centavos? Bom, aqui os 5 centavos teriam que multiplicar por 13. Se o raciocínio continuasse desta fórmula, desta maneira, aliás, teriam que fazer aqui a conta que era 160,50 mais 13 vezes o juro diário de 0,05, que reparem que foi aqui arredondado porque continuavam as casas decimais. Então, 160,50, 13 vezes dá
0,65 e, portanto, isto dá 161,15. Recordem que o outro deu 161,19. Os 3 centavos está aqui no arredondamento, porque parámos aqui, esta conta aqui era muito mais comprida, parámos no 0,05 e tivemos 3 centavos de diferença no arredondamento. Bom, de qualquer forma, o que importava era, com este exemplo, conseguirmos deduzir a fórmula do juro simples. Então, a fórmula do juro simples é esta aqui. O montante em dívida é igual a 1 mais o número de períodos vezes o juro, tudo naturalmente multiplicado por valor em dívida, pelo capital. 1 mais n vezes i, taxa de juro, número de períodos em que cai juro, capital. 1 porquê? Porque é 1 vezes c, porque o capital nunca diminui. Isto é o mesmo que ter o capital mais o juro. Reparem, este vezes este dá o capital, este vezes este dá o juro multiplicado pelo número de períodos que caiu esse juro. E é só isto. A fórmula do juro simples é esta. A maneira como se lá chegou, vocês viram todo o processo de dedução a chegar lá. E, bom, há situações, pelo menos quando se está a fazer exercícios, convém estar com esta fórmula e usá-la, mas não se esqueçam que isto tem que ser, a dada altura, com o processo memorizado, porque num concurso vocês não vão ter acesso a formulário e, portanto, a fórmula, de um jeito ou de outro, vocês terão que a saber. Não é assim nada de especial. É o montante, é 1 mais NI vezes C, que é o capital. Ela vai ficar aqui. Vamos resolver, então, um par de exercícios e fechar o vídeo. Bom, nós podíamos ter feito aqui uma tabela. Neste caso concreto do rapaz que se atrasou com o pagamento, nós podíamos ter construído uma tabela. Claro que dava no Excel, não é? Aí, no dia 0, ele devia 160,50. Considerar dia 0 ou dia 15? Vamos dia 15. No dia 15, ele devia 160,50. No Excel, portanto, outra forma ainda mais bruta de fazer isto, evidentemente que a fórmula é sempre o mais rápido, o mais eficiente e aquilo que permite continuar a aprender e a aprender mais, mas quem não quer aprender pode perfeitamente pegar numa planilha de Excel e agora colocar dia 16. Como é que é dia 16? Dia 16 é 160,50 mais os 0,05, os 5 centavos de juro. Então, seria 160, era 5 centavos, não é? Certo. Aqui 55. Dia 17, 160. Agora é 160,50 mais 0,05 mais 0,05. Reparem que é o mesmo que ter 160,5 mais 2 vezes o n da fórmula vezes o juro, porque aqui I vezes C é o juro, portanto, quando tem N e C, isto é o mesmo que ter N e C, ora, IC é J. Então, NJ, neste caso, 2 vezes o juro, 0,05, e, portanto, 160,60, e assim sucessivamente. E assim sucessivamente, até a vossa planilha fechar aqui no dia 28, e no dia 28 haveriam de reparar que a vossa conta ia em 161,15. 161,15. Isto era uma forma bem bruta, pouco inteligente, mas que também ia funcionar para calcular o juro correspondente. Agora, uma parte só para os alunos que fizeram o ensino médio e que fizeram funções. Se vocês tivessem colocado isto num gráfico, isto para o eixo do x, isto para o eixo dos y, nós tínhamos 15
16, 17, assim sucessivamente. E o valor começava em 160,5. Depois, isto era o gráfico da função. Depois, haviam de reparar que aqui tinham 160,55. Depois, assim sucessivamente, sempre a aumentar a mesma coisa. Este a aumentar a mesma coisa. O outro a seguir a aumentar a mesma coisa. E assim sucessivamente. O que é que vocês iam reparar? Iam reparar duas coisas. Iam reparar que o gráfico era um gráfico linear e, portanto, o juro simples podia ser visto como uma função afim. Só uma parte para conectar com o que aprenderam no primeiro ano. Isto seria uma função afim. É uma parte. Não é necessário estarem... quem não fez o ensino médio há pouco tempo, não vale a pena estar-se a preocupar de não recordar isto. Mas isto seria uma conexão com a função afim. Portanto, o estudo da função afim também teria aplicação aqui no juro simples. Bom, então, um exercício. Um capital de 1.200 é aplicado em regime de juros simples por 3 anos, tipicamente poupança, não é? O capital de 1.200 é aplicado em juros simples por 3 anos à taxa de 1% ao mês. Calcule os juros desta operação. Então, 1% ao mês e um capital inicial de 1.200 reais. Taxa de juro, 1% ao mês. Portanto, I igual a 1%. Calculamos o juro, J, ou aplicamos a fórmula para saber o montante. Não é pedido o juro, e o juro é I vezes C. Ou seja, 1% vezes 1.200. 1 sobre 100 vezes 1.200. 1.200 vezes 1 sobre 100. Divido por 10. 12 reais por mês. Então, vamos ver quanto é que é o N. Se é aplicado durante 3 anos, vai render juros 3 vezes 12. 3 vezes 12 meses, portanto, 36 meses. E, portanto, o juro acumulado, juro simples acumulado, o juro N vezes J, ou seja, 36 vezes 12, igual a 36 vezes 12... 432. 400, e se eu não me engano na conta. Sim. 432 é o valor de juro. Portanto, se quisessem saber, não é pedido no exercício, mas se quisessem saber o montante seria 1.200 mais 432 de juro simples acumulado, ou seja, 1.632 reais ao fim de 3 anos de poupança. Então, e se aplicássemos a fórmula? Se aplicássemos a fórmula, seria exatamente a mesma coisa. O que é que nós precisamos para a fórmula? Precisamos do N, do I. Vou guardar aqui o N. Vou guardar o I. E é o que precisamos. Então, o montante, aplicando diretamente a fórmula para saber o montante final, o montante final da aplicação vai ser 1 mais 36 vezes 1%,
vezes 1200. Não é pedido, mas aqui ficaria. Mais uma vez, convém, nestas máquinas do Android, temos que virar o celular de lado para ele nos permitir aqui fazer todas as operações que precisamos, em particular colocar parênteses. Então, igual a abrir parênteses, 1 mais 36 vezes 1 a dividir por 100, que é 1%, fecha parênteses, multiplica por 1200 e o resultado é 1.632 reais. Portanto, aplicando diretamente a fórmula do juro simples, o montante é este. E podemos pensar no problema inverso. Utilizando também a fórmula do juro simples. Está aqui, exercício 5, um capital de 2.100. Um capital de 2.100 reais, aplicado num regime de juros simples durante 4 meses, n igual a 4. Repito, um capital de 2.100, aplicado em regime de juros simples em 4 meses, gerou um montante de 2.604 reais. E a pergunta é: qual é a taxa de juro? Isto é, não nos é dado a taxa de juro. Não sabemos a taxa de juro, sabemos que o capital de 2.100, aplicado durante 4 períodos, rendeu 2.604. Qual é a taxa de juro mensal? Utilizamos a fórmula do mesmo jeito. Quem não está familiarizado com isto, nós vamos cair numa equação. Uma equação em que vamos ter uma incógnita, que é o I. Uma coisa que não vamos conhecer. Então, o montante 2.604. Quem não está familiarizado com isto é o típico, em matemática está-nos sempre a acontecer isto. Nós vamos conseguir escrever uma equação e vai ficar uma incógnita por responder. 2.604 é igual a 1 mais 4i vezes 2.100. 2.100. Como é que nós nos vemos livres disto? Bom, havia formas de fazer isto mais rápido, mas vou fazer mais lento e mais seguro. Ora, quais são as regras do jogo? Parêntese tem prioridade sobre todas as outras operações. Portanto, a primeira coisa é nós fazermos o que está dentro do parêntese. Infelizmente, temos aqui uma incógnita. E esta incógnita não nos permite somar. Quanto é que é 1 mais 4i? Não sei, porque eu não sei quanto é que vale i. Então, como é que conseguimos resolver o parênteses? Acabando com ele. Aplicando aqui a propriedade distributiva, ficamos com 1 vezes 2.100 mais 4i vezes 2.100. Eu apliquei 1 vezes 2.100, este vezes este vezes este. E desapareceu o parêntese. 2.604. E agora, há coisas que podemos fazer aqui. Logicamente, podemos fazer este vezes este dá 2.100, claro. E aqui 4i vezes 2.100 dá 8.400i. Porque é 4 vezes i vezes 2.100. Pela propriedade comutativa posso comutar. Este vezes este, o 4 dá para multiplicar pelo 2.100. E, portanto, 8.400i. Passando este para este lado e este para este lado, costuma ser a regra do jogo, também se podia fazer mais fácil, que era passar este para este lado, mas seguindo a regra clássica de resolução de equações, este passa para este lado trocando de sinal, menos 8.400i, e este passa para este lado também trocando de sinal, 2.100
menos 2.604. Agora, esta conta aqui pode-se fazer. 2.100 menos 2.604. Qual é que é o maior? É o 604, dá o sinal e fazemos a diferença. 2.604 menos 2.100. Portanto, dá 504 negativo. E deste lado, menos 8.400 I. Ou seja, I vai ser menos 504 sobre 8.400. Negativo também. Recordem que passa para o lado de lá a dividir. Quando está a somar, muda de membro da equação trocando o sinal. Quando está a multiplicar, passa a dividir. Então, esta conta 504 a dividir por 8.400. 504 a dividir 504 a dividir por 8.400. 0,06. 0,06. Recordem-se nas regras. Menos por menos dá mais. Negativo a dividir por negativo dá positivo. Portanto, 0,06 já sabemos que é o mesmo que ter 6 sobre 100. E 6 sobre 100 é, por definição, 6%. Então, acabamos de concluir que a taxa de juro é 6%. Este é o problema inverso. Tipicamente, é o que vocês vão encontrar nas situações de juros simples. Ou o cálculo do juro direto, ou, se vos disserem quanto é que é o valor do montante, têm que ser vocês a deduzir ou a taxa de juro, ou, se for dada a taxa de juro, vão-vos pedir o número de períodos, que pode ser mês, neste caso é um juro mensal, ou pode ser anual, ou semestral, ou por aí fora, terão que adaptar a cada uma das situações que encontrarem. Fiquem bem e até amanhã.